Descubra as profecias chocantes de Miqueias, revelações divinas que transformam e redimem. No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Miqueias, o profeta de Moresete, recebeu uma visão do Senhor. Em meio a um reino em turbulência, em que a opressão e a corrupção se tornavam abundantes, ele viu o juízo divino pairando sobre Jerusalém. O peso desse chamado ecoava em sua alma, enquanto caminhava pelas ruas poeirentas de sua pequena cidade. Moresete, em sua simplicidade, parecia quase insignificante em comparação com a grandiosidade da capital, mas sua voz ressoava como um trovão na tempestade que se aproximava. Miqueias lembrava-se das palavras que lhe foram confiadas em um momento de oração ardente. Levante-se e fale ao meu povo, não tema, pois estou com você. Esses mandamentos o impulsionavam a confrontar não apenas os líderes corruptos, mas também os falsos profetas que prometiam prosperidade enquanto desviavam o povo de Yahvé. À medida que suas profecias se tornavam mais ousadas, sentia a rejeição crescente. O temor e a opressão estavam no ar, mas Miqueias estava convicto de sua missão. Numa manhã ensolarada, enquanto o mundo despertava para um novo dia, ele partiu em direção à cidade, sentindo um misto de ansiedade e determinação. Ao se aproximar das portas de Jerusalém, o ar estava saturado de murmúrios, e uma multidão se reunia na praça, ouvindo as palavras sedutoras de profetas, que carcomiam a verdade em favor do paladar dos poderosos. O contraste era evidente. Ali estava Miqueias, o humilde de Moresete, pronto para anunciar um juízo que deixaria muitos em choque. Com coragem, ele ergueu a voz, gritando para os presentes: ouçam, vocês que habitam em Jerusalém. A cidade será desnudada de sua glória. Porque a opressão prevalece, e a injustiça é a regra. Com um olhar intenso, ele viu as reações de desprezo e inquietação nos rostos dos líderes envolvidos em transações desonestas. A convergência de poder e corrupção estava à vista, a cidade estava adormecida em um sono profundo de idolatria. Nenhuma casa está isenta de culpa, ele clamou. Este é o clamor do Senhor, que busquem a justiça, que amem a misericórdia e andem humildemente com seu Deus. Suas palavras reverberaram na mente e no coração de alguns, mas a rejeição e a incredulidade predominaram. Em sua coragem, ele trouxe uma mensagem de esperança, anunciando que um governante perfeito surgiria de Belém, um resto de Israel que haveria de ser preservado. O povo, porém, hesitava. A necessidade de mudança era real, mas o medo do que isso implicaria os mantinha cativos. Assim, a tensão crescia com a luta entre aqueles que se apegavam ao status quo e os que ansiavam por uma verdadeira renovação. Miqueias sabia que o próprio futuro de Judá estava em jogo, como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Ele viu Jerusalém mergulhar em sua decadência, e a pergunta pairava no ar: o povo ouviria? O juízo poderia abrir caminho para a verdadeira transformação, ou as duras palavras de Miqueias se tornariam mais um eco em meio ao ceticismo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. No horizonte, uma nuvem escura se aproximava, talvez um presságio do juízo que Miqueias profetizava. Ele permaneceu firme, a cabeça erguida, aguardando a resposta do povo. As revelações de Miqueias estavam apenas começando a traçar um caminho para a redenção. O que acontecerá com a mensagem que traz? Haverá espaço para transformação em meio ao juízo? As respostas permanecem nas mãos do Altíssimo, enquanto o futuro de Judá se desdobra sob o olhar atento de Deus. Miqueias, o profeta destemido, ainda sentia o peso das palavras do Senhor pulsando em seu peito. Enquanto o murmúrio da multidão se intensificava, ele viu nos rostos das pessoas a mistura de incredulidade e temor, como se soubessem da alvorada de um juízo, mas não desejassem encará-lo. Determinado a não hesitar, ele fez um passo à frente, sua voz ecoando como um raio em meio à tempestade que se aproximava. Seus governantes são como lobos.
consomem o que há de precioso em meio à opressão, proclamou Miqueias, suas palavras cortantes como uma espada. Vocês, que se vestem de justiça, estão cheios de corrupção. A terra, que deveria ser abençoada, clama por socorro, e o Senhor não ficará em silêncio. O povo começou a se agitar, perplexidade tomou conta dos corações. Alguns se viraram, buscando consolo nas palavras de profetas que falavam de paz e segurança, mas um grupo se mantinha imóvel, ouvindo atentamente cada palavra do mensageiro divino. Miqueias fixou seu olhar neles, sentindo uma centelha de esperança. Escutem! Gritou, o Senhor lhe dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e a ele será dado o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Com esta declaração, Miqueias ativou a memória espiritual e cultural do povo, que ansiava por um Messias. As promessas de restauração começavam a ecoar na mente dos que estavam dispostos a ouvir. O clima na praça oscilou entre a aceitação e o desespero. Aqueles que confiavam nas palavras dos profetas de mentira agora se sentiam desconfortáveis. Miqueias observou alguns líderes se afastarem, seus rostos tingidos de raiva e indignação. Contudo, ele não se deixou inibir. A visão que receberá não era dele, mas do Senhor, e a responsabilidade de falar a verdade era maior que os riscos pessoais. Julguem. Que suas obras falem por vocês. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. A súbita declaração lançou um manto de peso sobre a congregação, e muitos começaram a se perguntar se estavam prontos para enfrentar as consequências de suas ações. Enquanto a tensão aumentava, um homem, rosto cansado e lábios trêmulos, conseguiu se aproximar. Ele era um dos anciãos, conhecido por seu coração inclinado à justiça. Profeta Miqueias, suas palavras cortam como uma flecha. Contudo, onde está nossa esperança se a ruína é iminente? Miqueias olhou nos olhos do ancião, reconhecendo uma centelha de fé escondida ali. A esperança não se encontra na continuidade de nossas iniquidades, mas na conversão e na busca por justiça. O Senhor não deseja que o juízo seja fatal, mas que o homem se arrependa e viva. É nesse retorno que a salvação nos encontrará. Um profundo silêncio pairou na praça, enquanto as pessoas refletiam sobre a intensidade do que ouviram. Miqueias percebeu que o tempo se esgotava. No chão, o pó levantava-se levemente, como se toda a criação estivesse em expectativa. Então, uma voz familiar irrompeu ao fundo. Era um pregador, e suas palavras reverberaram com grande autoridade. Vocês clamam por mudança, mas o que têm feito para alcançá-la? Arrependam-se, pois voltar-se para o Senhor é o primeiro passo. Pois ele é digno de toda a honra e adoração. Nesse momento, a cadeia de vozes se multiplicou, ansiosa e agitada. Miqueias entendia que a batalha entre a luz e as trevas estava longe de terminar. Ele se preparou para reafirmar sua posição, quando uma sombra se movia entre a multidão, um sinal que parecia indicar que não somente a palavra de Deus estava presente, mas que forças inimigas trabalhavam para silenciar a verdade. Preparem-se! Exclamou ele, com uma voz que se elevava acima do clamor. O Senhor levantará um padrão em meio à tempestade. O remanescente será salvo, mas a seara é ampla e os operários são poucos. Assim, a mensagem de Miqueias pulsava como um tambor de guerra, e ele sabia que, após esse dia, a vida de muitos nunca mais seria a mesma. Enquanto a multidão começava a dispersar, um novo mistério se ergueu diante dele. O que o Senhor prepararia? Seguir? As trevas se juntavam, e um novo dia se aproximava, uma batalha se desenrolaria entre o céu e a terra, e o plano soberano de Deus já estava em movimento. Naquela manhã sombria, quando a multidão se dispersou com corações inquietos e mentes confusas, Miqueias retirou-se para um lugar mais isolado, buscando a face do Senhor em fervorosa oração. O peso das promessas divinas lhe oprimia, e ele apenas queria compreender melhor o que estava por vir. O vento soprou levemente, como uma suave lembrança da presença de Deus, encorajando-o a persistir na busca pela verdade. Os pensamentos de Miqueias giravam entre as dores do povo e as revelações do Altíssimo. Ele sabia que havia um remanescente que ouviria a voz de Deus, mas as trevas cercavam cada vez mais. Ó Senhor, ele clamou, que faremos para escapar do juízo que se aproxima? Revela-me o teu caminho.
As nuvens no horizonte pareciam se agitar com a mesma intensidade de suas emoções. Miqueias sentiu uma pressão na sua alma e, subitamente, uma visão encheu sua mente. Ele viu cidades em ruínas, portas quebradas e uma terra devastada. O Senhor falava a ele novamente, como uma bola de fogo que consumia a palha. A palavra divina ecoou em seu ser: eu levantarei um novo padrão, e de Sião brotará a justiça. Encaminhando-se de volta à cidade, Miqueias compartilhou suas visões com um pequeno grupo de fiéis que permanecia firme em suas convicções. Vocês não têm que temer, afirmou ele, pois o Senhor enviará um libertador. Ele será o pastor das ovelhas perdidas, trazendo esperança e restauração. Entre os que escutavam, uma jovem chamada Ana, com um olhar sereno e inquieto ao mesmo tempo, levantou a voz. Profeta, como saberemos que este libertador é realmente o que o Senhor prometeu? A ansiedade cresce em nossos corações. Miqueias, sentindo a urgência da pergunta, respondeu: assim diz o Senhor, aquele que vier será como Davi, e no seu tempo, as balanças da justiça serão reajustadas. Miqueias 5:2. Ele olhou solenemente para seus ouvintes. O pequeno será grande, e um novo pacto de paz será estabelecido. Guardem seus corações, pois a palavra do Senhor permanecerá para sempre. O murmúrio da torcida envolveu a jovem Ana, enquanto outros, percebendo a veracidade das palavras do profeta, se uniam em oração. Assim, a inquietação se transformou em um clamor sincero por arrependimento e proteção. Aqueles que uma vez hesitaram agora buscavam com ardor a face de Deus, aguardando o cumprimento de suas promessas. Enquanto isso, alguns dos líderes que haviam se afastado da multidão se reuniam em um lugar obscuro, tramando a melhor maneira de silenciar Miqueias e suas profecias. O povo está sendo inundado por suas palavras de esperança. Precisamos agir antes que suas ideias se espalhem, um deles sussurrou, com os olhos brilhando de indignação. Em meio a esse tumulto, Miqueias sentia que a batalha espiritual era iminente. Ele percebeu que aqueles que estavam prontos para escutar o chamado de Deus eram sua verdadeira força, mas a oposição crescia como uma sombra sobre a luz da esperança. Indo além das pregações, Miqueias convocou a multidão no dia seguinte, para que se reunissem novamente. Que as palavras do Senhor sejam como um bálsamo para as feridas, e que cada um busque a sua verdade. O Senhor fará maravilhas entre nós e a sua promessa de salvação se cumprirá. Com essa determinação pulsando em sua voz, ele deixou claro que não temeria as trevas que cercavam, pois as promessas de Deus se manifestavam de forma explosiva em cada coração que se voltasse para ele. Mas a pergunta pairava no ar, como uma nuvem de expectativa: até onde iriam aqueles que se opunham ao plano soberano de Deus? Os desafios prometiam batalhas a serem travadas e erupção de um conflito que definiria o futuro da nação. O céu escurecia, mas no fundo da alma de Miqueias havia uma centelha de esperança. O Senhor não nos abandonará, ele sussurrou em seu coração. E com ele, olhar para o futuro será abrir a porta para a redenção. Uma nova revelação começava a ser tecida nas linhas do destino, e ele sabia que algo monumental estava prestes a acontecer. O tempo, como um relógio em contagem regressiva, avançava. As palavras ecoaram novamente em sua mente: o Senhor levantará um padrão em meio à tempestade. E a pergunta vibrava entre os fiéis: quando as direções de Deus se cumprirão? Naquela manhã seguinte, o sol ainda lutava para penetrar as nuvens pesadas, refletindo o estado de alma do povo que aguardava ansiosamente a nova convocação de Miqueias. A cidade estava saturada de inquietação, e os sussurros dos corações aflitos conduziam a um consenso silencioso de que a revelação de Deus estava por vir. Miqueias, percebendo a urgência no ar, dirigiu-se à multidão reunida com os olhos cheios de determinação e fé. Ele se posicionou sobre uma rocha elevada, um símbolo de firmeza em meio à incerteza. Ó povo de Sião! Sua voz potente reverberou como um eco de montanhas distantes. O Senhor, que tem estado ao nosso lado, hoje nos mostrará o que está oculto aos olhos do homem. Um silêncio reverente envolveu os ouvintes, que, ansiosos, aguardavam o que estaria por vir. Miqueias levantou suas mãos, sentindo o toque do Espírito, e declarou: escutem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu farei novas todas as coisas. Da cidade que está caída, farei brotar vida; da morte, que hoje nos cerca, virá esperança.
Os olhos de Ana brilharam com a luz da expectativa. Mas Miqueias continuou, e sua mensagem, embora cheia de esperança, trazia um peso profundo. Mas cuidado! A promessa não virá sem provação. Está escrito: eu purificarei os filhos de Levi e os refinarei como ouro e como prata. Miqueias 3:3. As palavras do profeta penetraram as almas como flechas divinas. O purificar e refinar exigiriam uma passagem por chamas, e com isso, Miqueias soube que a verdadeira transformação começaria do interior, onde o Senhor nos molda antes de nos enviar para fora como luzes brilhantes. Um murmúrio de temor e esperança passou pela multidão. Alguns temiam as dores que estavam por vir, mas outros viam nas palavras de Miqueias a esperança do renascimento. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem permanecerá quando ele aparecer? Questionou uma voz da multidão, refletindo a dúvida que muitos sentiam. Miqueias respirou fundo e respondeu: os que aguardam com paciência e fé. Pois o Senhor fará com que, mesmo em meio a lutas, possamos nos erguer. O nosso Redentor virá com poder e toda a sua glória. Sua voz soava com a majestade de um trovão, e com cada palavra, a multidão enchia-se de um fervor renovado. No entanto, críticas e inseguranças não podiam ser ignoradas, e no ar pairava um pressentimento sombrio. O grupo de líderes contrários se havia espalhado sutilmente, observando, escutando e planejando. Entre eles, um chamado Eliabe, sussurrou para seus comparsas: é hora de agir. Caso contrário, perderemos a cidade para essa voz de esperança. Precisamos silenciar o profeta. O tempo parecia acelerar, e a atmosfera carregava um presságio de confronto iminente. Miqueias, consciente da luz e da escuridão colidindo ao seu redor, orou internamente por discernimento. O Senhor havia lhe revelado que uma batalha por almas e corações se aproximava, mas ele estava confiante de que a verdade prevaleceria. Enquanto a multidão se dispersava após as profundas declarações de fé, um pequeno remanescente de seguidores decidiu permanecer. Entre eles estava Ana, que, tocada pela convicção e pela determinação de Miqueias, sentiu dentro de si que havia algo mais a ser revelado. Profeta, o Senhor nos falou, mas como podemos nos preparar para o que está por vir? Perguntou ela, o coração batendo acelerado. Miqueias olhou nos olhos dela, como se visse a ardente busca por respostas. A palavra do Senhor será nossa luz e nosso guia. Não deixem o medo dominar. O que está por vir revelar-vos há muitas coisas. O Senhor diz: porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. As palavras de encorajamento incendiaram as chamas da fé dentro do grupo, mas a tensão continuava a crescer com a iminente sombra da oposição. O Senhor havia levantado um padrão, mas o que isso significava para os que seguiam a nova mensagem? O destino da nação pendia sobre o fio de uma promessa e de uma batalha prestes a se desenrolar. E assim, com a expectativa aflorando no ar, Miqueias concluiu sua mensagem: fiquem firmes, pois todos verão a mão do Senhor se movendo poderosamente em nossos dias. A sua palavra não falhará, e antes que o dia termine, preparem-se para o que está por vir, pois aquilo que eu vi não se compara ao que será revelado. Naquele instante, um silêncio pesado tomou conta, e uma interrogação subjacente despertou em cada coração: até onde a fidelidade de Deus nos levará, quando o juízo se aproximar e a salvação estiver à porta? Enquanto a noite avançava, as sombras em Sião dançavam sob a luz trêmula das tochas. A atmosfera estava imbuída de uma expectativa palpável, e os habitantes da cidade dormiam apenas com a superfície das pálpebras, inquietos com os ecos das revelações de Miqueias. O murmúrio de suas promessas ainda ressoava nas almas como um cântico do céu. Na casa de Ana, seu coração pulsava em um ritmo frenético. As palavras do profeta cutucavam sua mente, trazendo um misto de esperança e temor. Ela se levantou, decidida a buscar a Deus em oração, sentindo que o Senhor estava prestes a lhe revelar mais sobre o que estava por vir. Ó Senhor, clamou ela, mostra-me o caminho, pois o meu espírito anseia pela verdade que traz transformação. Na mesma noite, enquanto Ana buscava a face de Deus, Miqueias se afastou para um local solene. Ele se deitou na grama, olhando as estrelas que brilhavam intensamente como promessas de esperança. O Senhor, conhecendo o peso de sua missão, concedeu-lhe um tempo de descanso, mas logo o chamou com uma voz poderosa.
Miqueias, levanta-te. O tempo dos preparativos chegou. Com um coração que palpitava de reverência, Miqueias se levantou e soube que uma nova responsabilidade recaía sobre seus ombros. O que queres que eu faça, Senhor? Perguntou Miqueias, determinado a cumprir o chamado divino. Contarás ao povo sobre o dia da minha visitação, respondeu o Senhor. Revelarás o que está escondido em seus corações. Eu trarei juízo sobre os iníquos que provocaram a minha ira e libertação para os que clamam por justiça. Em meio à tempestade, estarei com aqueles que permanecem firmes em mim. Falarás sobre o monte que eu levantarei, onde as nações hão de se reunir para adorar. Miqueias caiu em espírito imediatamente ao ouvir tais palavras. Era uma visão de um futuro glorioso, mas uma pesada responsabilidade havia sido colocada sobre ele. Ele sabia que a revelação divina muitas vezes gera divisões, e a verdade, quando revelada, pode provocar resistência a ponto do lado de fora. Ana, que havia buscado insistentemente a direção de Deus, sentiu uma forte unção. O que um dia será revelado, não pode ser guardado, murmurou, enquanto um novo entendimento começava a florescer em seu coração. Assim como os rios de água viva, a verdade do Senhor deve fluir para fora e inundar as terras secas. Na manhã seguinte, o sol nascente iluminava os rostos cansados e ansiosos da cidade. Miqueias, em sua bravura renovada, encontrou-se novamente com o povo reunido, desta vez ciente de que a mensagem que carregava não se trataria apenas de esperança, mas também de juízo. Com sua voz potente, proclamou: O Senhor me enviou para alertá-los. Escutem! Eu trarei juízo sobre os líderes que têm oprimido o justo e o inocente. Mas sobre aqueles que clamam a mim, eu darei refúgio e paz. Assim diz o Senhor: no monte de Sião, renovarei minha aliança, e os pobres e necessitados serão levantados. As reações variaram. Algumas pessoas se alegraram, enquanto outras trocavam olhares preocupados, especialmente entre aqueles que se viam como alvo das palavras proféticas. Eliabe, que anteriormente havia planejado em silêncio, agora se erguia para contra-atacar. Esse homem não é mais do que um provocador. As nossas leis e tradições não permitirão que sua voz ressoe e amedronte o povo. O clamor de Eliabe ecoou, mas, em meio ao tumulto, Miqueias permaneceu firme. Sabia que a fidelidade a Deus acarretaria consequências e desafios. A verdade de Deus não pode ser silenciada! Exclamou, seu coração ardendo com a certeza de que a palavra do Senhor era mais poderosa do que qualquer oposição. Enquanto Miqueias proclamava, Ana se uniu à multidão, sentindo a fé ser despertada mais uma vez. Estamos prontos para ouvir e seguir, Senhor! Exclamou, firme em sua convicção. Mas, no âmago do espírito do profeta, um dilema se formava. Seriam eles realmente capazes de suportar a prova que estava por vir? A salvação estava à porta, mas o caminho até lá exigiria coragem e fé. Assim, com a voz de Miqueias ressoando nas vias de Sião, e a oposição crescendo nas sombras, um mistério divino começava a se desvelar, até onde a fidelidade do homem resistiria ao chamado purificador de Deus. O tempo revelaria se seu povo seria forte o suficiente para receber a glória que estava por vir. Enquanto o sol ascendia em Sião, a cidade pulsava com um rebuliço de vozes, um eco de ansiedades e esperanças entrelaçadas. Miqueias, tomando um profundo fôlego, erguia-se na presença do povo, ciente de que cada palavra que saísse de seus lábios poderia moldar o futuro e atravessar as almas. Um murmúrio de expectativa se espalhou pela multidão, como o vento que move as árvores em um vale ensolarado. O profeta, em sua missão, não poderia ignorar os olhares inquietos que agora o cercavam. Ó povo de Sião! O Senhor me revelou que o dia da sua visitação se aproxima. Preparai os vossos corações, porque ele vem para nos julgar, mas também para nos restaurar. Sua voz ecoou firme, estabelecendo um sentinela de esperança em meio ao clamor. Ana, imersa neste ambiente, viu a confusão em alguns rostos e o brilho de fé em outros, e sentiu a urgência pulsar dentro de si. Sua alma clamava por compreensão e revelação, e, gradualmente, um sentimento de expectativa tornou-se um fervor. Senhor, sussurrou, que as tuas palavras sejam como um fogo que consome, trazendo transformação e vida. A multidão se dividia entre a curiosidade e o temor,
e a voz de Eliabe tomava forma novamente, agora mais penetrante. Quem somos nós para ouvir o que este homem diz? A tradição e a lei são os nossos guias. Este é apenas um chamado à rebelião. A comunicação de Eliabe ressoava, espelhando a incerteza de muitos. Mas o que é a tradição se Deus fala? Retrucou Ana, levantando-se corajosamente. Não podemos nos deixar levar pelo medo. A liberdade do Senhor nos chama a não temer a verdade. Miqueias sorriu, vendo a coragem em sua irmã. Verdade é o que Deus deseja em nosso meio, afirmou, envolvendo a multidão com um olhar decidido. Escutai. Eu trarei juízo sobre as máculas que corrompem as nações, mas a minha bondade será vista pelos que se arrependem. Para estes, eu trarei cura. A tensão aumentava, e o inimigo se movia nas sombras. Do outro lado da praça, um grupo de líderes murmurava em segredo, tramando a rejeição da mensagem. Eles sabiam que a vinda de um novo reino não significava apenas a queda dos opressores, mas a transformação do coração humano, o que poderia desestabilizá-los. Vigilância, meus irmãos! Miqueias continuou com fervor. Assim como o Senhor falou pelo profeta Ezequiel em seus dias, ele promete fazer um coração novo e um espírito reto em nós. Ezequiel 36, 26. Não permitam que a dúvida os aprisione. Enquanto palavras de esperança brotavam do profeta, a aflição escondida em cada coração se manifestava, como dores de parto, intensificando-se à medida que se aproximavam desta nova realidade. A multidão, dividida, começou a clamar ao Senhor em espírito e em verdade, implorando por direção. A atmosfera tornou-se elétrica com a presença de Deus, e Miqueias sentiu isso em cada fibra de seu ser. A voz do Senhor ecoou em seu íntimo: falarás e confiarás, porque estou contigo. O que tens diante de ti é apenas o começo. Enquanto Ana ergueu suas mãos, clamando em adoração, um vento forte começou a soprar, causando um redemoinho de poeira ao seu redor. Que venha o teu reino, Senhor. Que as nações se unam e te adorem. Sua voz se elevou acima do alvoroço, e o povo hesitou, sentindo a urgência do chamado. Repentinamente, a terra tremia sob seus pés, um sinal inesperado, um prenúncio da visitação divina se aproximando. O pavor e a esperança se mesclavam enquanto olhares eram trocados, a vida de cada um começando a sentir as profundezas do que estava em jogo. E assim, em meio à presença do Altíssimo e ao sopro de suas promessas, Miqueias já podia ver as sombras das profecias se formarem, como arquitetura divinamente planejada em um novo futuro. Mas, no fundo de seu coração, uma pergunta ecoava: serão eles prontos para suportar a transformação que vem? O mistério permanecia, e o chamado de Deus se intensificava. O que mais Deus revelaria sobre seu plano de salvação? As palavras de um novo alvorecer estavam se aproximando, e no horizonte, as trevas se espalhavam. Que caminho se abriria diante deles, e quem permaneceria firme em meio à tempestade que se anunciava? O tempo, certamente, traria à luz o desfecho do propósito soberano divino. Enquanto a terra tremia sob os pés dos habitantes de Sião, a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. A multidão, diante da voz fervorosa de Miqueias, se via dividida entre o medo do julgamento e a promessa da misericórdia. O profeta olhava com compaixão para aqueles que lutavam entre a dúvida e a fé, percebendo que as palavras que havia proclamado eram mais que simples declarações, eram convocações ao arrependimento e à transformação. Ó Sião, não temais! Continuou Miqueias, sua voz ecoando enquanto o vento parecia carregar suas palavras. O Senhor, que prometeu restaurar os corações quebrantados, estará convosco na hora da tribulação. Ele mesmo declarou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Preparai, portanto, o vosso espírito. Ana, absorvendo cada palavra, sentiu o calor da presença divina envolvendo-a. A certeza de que Deus a encorajava a ser um farol de esperança a seus semelhantes ardia dentro dela, e com isso, decidiu se mover dentre os mais angustiados. A transformação começa em cada um de nós! Exclamou, captando olhares aflitos. Se temos a coragem de abrir os nossos corações, o Senhor trará liberdade em vez de condenação.
Neste instante, um zumbido crescente fez a multidão silenciar. Olhando para o céu, um grupo de nuvens escuras formou uma linha na abóbada celeste, como se o próprio céu estivesse se preparando para testemunhar um momento de criação inédita. Um homem destacou-se. Era Eliabe, agora mais impetuoso, os olhos ardendo de determinação. Escutem! Não nos deixemos levar pela histeria. A verdade deve ser defendida. A lei resistirá a essas vozes de profeta, que em seus delírios buscam desviar o coração do povo. As palavras de Eliabe reverberaram entre os líbios e desanimaram muitos. Mas Miqueias, com determinação renovada, respondeu: Não lutamos contra carne e sangue, Eliabe. O Senhor nos chama a um novo pacto. E lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Jeremias 32:2.39. O que quer que se levante contra a bondade do Senhor será dissipado. A multidão começou a murmurar, dividida entre as vozes de tradição e as chamadas à fé. Então, um trovão ruiu no céu. Todos levantaram os olhos, atônitos. O tempo da visitação é este, declarou Miqueias, e não dormireis na tranquilidade do vosso conforto. O Senhor não se cala, mas observa como a humanidade se debate em suas próprias trevas. Com cada palavra, a presença de Deus se tornava mais palpável, uma luz moveu-se através da multidão, tocando vidas e quebrando correntes. Respirando fundo, Ana percebeu que muitos ainda permaneciam entre a incredulidade e a fé. Fiquem firmes. Tentou encorajar. Não olhem para a aparente escuridão, mas para a luz que se aproxima. Em breve, Deus abrirá os nossos olhos. Enquanto as palavras de esperança ecoavam, uma transformação sutil começava a acontecer. Olhares que antes eram de desespero agora brilhavam com nova determinação, almas estavam sendo aquecidas no poder da convicção. Mas as trevas não se rendiam facilmente, e uma sombra serpenteante se manifestou entre os líderes opressores. Precisamos silenciar essa rebelião, murmurou um deles, com um sorriso sinistro. Assim, como um ímpeto em meio à tempestade, a multidão se preparava para o que estava por vir. A batalha não é apenas nossa, mas do Senhor, gritou Miqueias, enquanto a multidão respondia com clamor unificado. O céu abriu-se em um espetáculo aterrador, revelando no seu interior uma surpresa divina. As trevas começaram a se formar em uma massa opaca, onde sussurros e os ecos do que estava por vir foram libertados. Miqueias sabia que a verdadeira luta estava apenas começando, e no fundo de seu coração, uma revelação lhe chegava. Mas, ó povo, quando os heraldos da transformação se manifestarem, quem estará ao nosso lado? Com a certeza de que o desfecho do plano divino estava prestes a ser revelado, uma nova chamada ecoou em seu espírito. Haveria um desafio à frente, e a necessidade de discernir a voz de Deus se tornava mais crucial do que nunca. Quem permaneceria firme diante da visitação divina que se aproximava? E, acima de tudo, o que mais o Senhor revelaria em sua soberania? O tempo da contenda se aproximava, e a multidão permanecia na expectativa. À medida que a tempestade se intensificava, o trovão ressoava com um poder sobrenatural, reverberando nas almas aflitas dos habitantes de Sião. O céu escuro tornará-se quase palpável, como se a própria criação estivesse em um clamor, respondendo ao chamado de Deus. Miqueias, tomando coragem, voltou seu olhar para a multidão, que agora pulsava com uma energia entre medo e esperança. Ó povo de Sião, começou Miqueias, com uma voz que se elevava acima do rugido da tempestade, já não é tempo de hesitação. O Senhor disse, e acontecerá que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:32. Chegou a hora de invocarmos seu nome e buscarmos a salvação. Não permitais que o medo abafe o clamor que deve surgir de nossos corações. Ana, fervorosamente tocada, levantou suas mãos em adoração, e, sem temer a reação da multidão, começou a dizer: a salvação é nosso clamor. O Senhor está próximo e seus ouvidos estão atentos aos nossos corações quebrantados. Ele nos viu em nossas aflições e nos promete um novo amanhecer. Sua voz se entrelaçou com a de Miqueias,
preenchendo o espaço sagrado com uma reverberação de fé inquebrantável. No entanto, Eliabe, enraizado no seu ceticismo, ofereceu um desafio à união que começava a se formar. Como podemos entender estas palavras? E se tudo isso não passar de promessas vazias? Onde está a prova de que o Senhor está entre nós? Sua voz ecoou, buscando manter a multidão em uma sombra de dúvida. Nesse momento, as nuvens escuras se abriram, um raio cortando o céu, como uma resposta direta do Alteza Sublime. Miqueias sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto interpretava aquele sinal como um ato de confirmação de Deus. Vede! O Senhor fala através da criação. Ele não está calado, mas manifestando-se em sua força e majestade. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, e fogo, e colunas de fumaça. Joel 2:30. E neste tempo, seu povo não será esquecido. A multidão começou a se mexer, inquieta, a tensão aumentando e os corações pulsando. Alguns começaram a se agarrar uns aos outros, outros caíram de joelhos, enquanto a revelação começava a descer sobre eles como um manto de luz. Sim, Senhor. Nós clamamos por ti. Gritaram alguns, e a decisão de muitos estava agora a favor da luz que emergia. Entretanto, na linha subterrânea de conflito, os líderes opressores, que se reuniam em um canto escuro, traçavam planos de silenciamento. Se a multidão se unir, perderemos o controle. Precisamos agir rapidamente. Sussurrou um deles, os olhos brilhando com um desespero que só a falta de fé pode gerar. Miqueias, percebendo a intensidade do conflito em curso e a proximidade das forças contrárias, fez um apelo ainda mais ardente ao povo. Eis que o Senhor nos diz, não temas, pois estou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo. Isaías 41:10. Unamos nossos corações. Que a verdade de Deus seja nossa espada e nosso escudo. E quem permanecerá firme na promessa? Indagou Ana, agora entrelaçando sua voz com a de Miqueias. Estamos prontos para ouvir e obedecer. O tempo da escolha se apresenta diante de nós. A luz da revelação está prestes a surgir, mas sempre haverá um preço a pagar por seguir a verdade. A multidão respirava pesadamente, cientes de que estavam à beira de um despertar espiritual. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, não como uma simples chuva, mas como um selo do compromisso divino. As nuvens espessas, antes opressivas, estavam agora repletas de um cheiro fresco de redenção. Miqueias ergueu a terceira parte de sua mensagem: lembrai-vos. O Senhor fará que a voz do profeta ressoe em cada canto da terra, e todos os povos hão de ver a sua glória. Mateus 24:30. O plano do Senhor é que seu povo reviva. E em cada coração que se render, ele trará renovação. A pergunta é: estareis prontos para essa transformação? Com as palavras finalizando suspensas, a multidão se inclinou, incapaz de resistir à atração do chamado. Mas atrás deles, uma sombra e um murmúrio se formavam, prometendo um desafio que apenas começava a ser revelado. O Senhor estava prestes a revelar que, mesmo no vale da decisão, a jornada de sua promessa estava apenas iniciando. Que desdobramentos aguardavam essas almas desesperadas em busca de luz e verdade? Enquanto a chuva começava a cair com um ritmo suave, mas insistente, uma nova energia invadiu a atmosfera em Sião. A multidão que antes se encontrava dividida entre o medo e a fé agora parecia imbuída de um novo fervor, como as gotas de chuva que transformavam a terra árida em um solo fértil. Miqueias olhou ao redor, vendo os rostos com expressões de determinação em meio ao temor, e sentiu o peso da responsabilidade que carregava como porta-voz de Deus. Ó povo de Sião, ele proclamou com a força do Espírito Santo, a tempestade ao nosso redor é mais do que um sinal de juízo, é um prelúdio da compaixão divina. O Senhor diz, eu restaurarei as fortunas de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Jeremias 33. A restauração está próxima, e o tempo de se apegar às promessas de Deus chegou. Mas no centro da multidão, Eliabe, impassível e cético, resistia à transformação que ardia em volta dele. Seus olhos, certamente turvados pela dúvida, buscavam por alguma evidência de que a voz do Senhor poderia realmente estar atuando através daqueles humildes. E se tudo isso for apenas uma ilusão? Ele provocou,
sua voz uma lâmina afiada cortando o clima de renovação. E se as palavras de Miqueias forem apenas um eco de esperanças fracassadas? 2 homens do povo, tocados pela fé, avançaram em direção a Eliabe. Não nos deixes levar pela incredulidade. Um deles exclamou. A rainha Ester, em seu tempo, também enfrentou céticos inimigos. Em sua fragilidade, ela encontrou coragem ao saber que talvez fosse chamada para um tempo como esse, Ester 4:14. Se estivermos dispostos a clamar, o Senhor poderá usar-nos. O corcunda de Miqueias se inclina enquanto ele escuta a rixa. Ele sabia que a verdadeira batalha era por corações e mentes, e não uma luta de palavras. Justamente ali, entre os lançadores de dúvidas e os intercessores fervorosos, a luz de Deus começava a brilhar. Então, um trovão ainda mais forte retumbou. A terra tremeu levemente sob os pés de todos, como se um aviso celestial estivesse sendo dado. A sombra dos líderes opressores se tornava cada vez mais insidiosa, conspirando em sussurros, planejando como desviar a fé que estava sendo renovada naquele lugar. Devemos fazer algo para silenciá-los antes que a multidão se una de forma irreversível. Um deles gritou, a raiva evidente em seu tom. Nesse momento, Miqueias, enxergando a inquietação crescente, dirigiu seu olhar acima. Povo desta cidade! Não permitais que os ventos contrários arruinem o que Deus está fazendo agora. Lembrai-vos do que está escrito, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43:2. A tempestade não é um sinal de derrota, mas a prévia de nosso renascimento. A chuva agora caía com mais intensidade, quase como se os céus estivessem se abrindo em uma bênção abundante. As gotas traziam consolo e renovação, e muitos levantaram suas mãos, convocando a presença do Senhor em sua vida. A convicção estava crescendo, a esperança brotava. Ana, com lágrimas nos olhos, ousou dizer, nós nos entregamos, Senhor, a ti que és a fonte de toda a vida. Se é o teu querer, que a transformação comece em nossos corações, e que possamos vivê-la em nossas ações. Nesse momento de entrega, uma paz sobrenatural se espalhou pelo ar, mas não sem que os líderes opressores fervilhassem de indignação. A chama da fé estava sendo alimentada, e a sombra da opressão ameaçava engolfar a luz que buscava se estabelecer. Ao longe, a cidade estava prestes a experimentar um desfecho que mudaria o rumo da história. Miqueias, sentindo a presença de Deus palpável, sabia que o verdadeiro testemunho não estava apenas nas palavras pregadas, mas nas ações que viriam em resposta. A sombra que se abateu sobre Sião prometia um confronto divino, e aquele não era apenas o início de uma nova era, mas sim o cumprimento de antigas profecias. Preparai-vos! O Senhor está prestes a mover-se em nosso meio de uma maneira que a história nunca esqueceu. E o que será do coração de Sião quando a palavra se tornar carne entre nós? E assim, na tensão do momento, a multidão viu apenas um reflexo do que estava para vir. Um murmúrio se levantou, a expectativa no ar atingindo um clímax frenético, como o raiar de um novo dia no horizonte, aguardando a revelação do plano soberano de Deus. Com a chuva caindo como bênção sobre Sião, a atmosfera tornou-se um campo fértil de esperança e transformação. Miqueias, no centro do clamor coletivo, percebeu que o momento estava se aproximando, um momento destinado a definir o futuro da nação. Ele olhou para a multidão, vislumbrando nos olhos de cada um a mescla de temor e expectativa. Ó povo de Sião, bradou com a voz firme, o Senhor não só está entre nós, mas está se movendo. Ana se posicionou ao lado dele, com o coração pulsando em uníssono. Seja feita a tua vontade, Senhor. Que a tua glória se revele nas nossas vidas. Sua fé ressoava entre os presentes, como um eco da coragem necessária para enfrentar o desconhecido. Enquanto o trovão continuava a ressoar no céu, Miqueias elevou as mãos, e o Espírito do Senhor parecia derramar-se sobre todos, como fogo ardente. Assim diz o Senhor, eu trarei juízo sobre os ímpios, mas a minha misericórdia será abundante para o remanescente que clama em arrependimento. Preparai-vos, pois um novo dia está raiando. A cidade de Sião vibrou com as palavras do profeta. Muitos começaram a se juntar em clamor, elevando suas vozes em uníssono, buscando reverência e conexão com o Altíssimo.
Mas, nas sombras, os líderes opressores, cada vez mais inquietos, começaram a se organizar. Eliabe, determinado a restaurar seu controle, convocou seus aliados. Não permitiremos que essa insurreição espiritual prospere. Precisamos agir agora. Enquanto a oposição se preparava para contra-atacar, Miqueias, atento ao que se passava ao seu redor, sentiu uma forte convicção. O Senhor já me revelou a vitória. A batalha não pertence a nós, mas a Ele. A determinação de combater as forças das trevas crescia em seu coração. Escutem, todos vocês! Miqueias continuou, sua voz ressoando, mesmo acima do estrondo dos céus. A palavra do Senhor se manifestará através de sinais e maravilhas, e aqueles que se opõem à sua verdade experimentarão seu juízo. O murmúrio entre a multidão começou a transformar-se em grito de união e fervor. Ana, em um gesto de fé, tomou a frente. Nós vamos clamar, Senhor, e não nos calaremos. A libertação que buscamos será real, e cada um de nós fará parte desse grandioso testemunho. Ela olhou para os olhos da multidão, agora cheios de vida, de um desejo intenso de mudança. Nesse clima de fervor, o relâmpago cortou o céu, traçando um caminho luminoso que parecia apontar diretamente para Miqueias. Vê como os céus respondem. O Senhor está à porta, e sua visitação ocorre neste momento. Um estremecimento percorreu a praça, como se a própria terra estivesse se movendo ao compasso do chamado divino. No entanto, entre a emoção intensa, Eliabe e seus aliados tramavam em silêncio. Se a multidão se unir, perderemos tudo. Temos que desacreditar essa mensagem antes que a fé se torne um movimento, ele sussurrou em um tom urgente, e sua sombra se movia como um predador à espreita. A tensão no ar estava prestes a eclodir, um confronto histórico entre a luz da verdade e as trevas da oposição. Miqueias sabia que não se tratava apenas de palavras, mas de um clamor que poderia transcender gerações, levando o povo a um novo pacto com Deus. Ele ergueu os olhos ao céu e, com fervor, exclamou, ó Senhor, manifeste a tua glória, não para a destruição, mas para a edificação do teu povo. A resposta do céu foi imediata. Em meio a uma tempestade que se intensificava, um clarão de luz surgiu, paralelamente ao clamor e orações fervorosas. Miqueias, sentindo a presença de Deus palpável, fez uma pausa, observando a multidão, que agora parecia ver além da opressão e dúvida. O que será, então, do futuro de Sião? Você estará disposto a ser parte desta transformação? O que Deus revelará a seguir? Uma expectativa crescente pulsava como um tambor, rodopiando em suas almas. O desdobramento do plano soberano de Deus estava à porta, e a cada nova palavra de Miqueias, as correntes da incredulidade pareciam enfraquecer. Assim, entre relâmpagos e trovões, diante da iminente batalha espiritual que se desenrolava, a pergunta pairava no ar como um eco sagrado: quem permanecerá firme, e qual será o legado de fé que surgir dos escombros? Acaso o Senhor nos dirá o que está por vir, ou a nossa jornada já nos previu em seu plano eterno? Um futuro glorioso estava prestes a ser revelado, e as promessas de Deus se entrelaçavam em cada coração, enquanto a história de Sião se lançava em um novo capítulo, onde o juízo e a misericórdia se encontrariam na força da esperança.